Bom dia. Iniciando a nossa live da leitura Uma Vida com Propósito. Hoje um pouquinho mais tarde, que estava participando de outra. Mas este momento ele é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está aqui ouvindo este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui neste mundo e para sempre na eternidade. E começamos o nosso 8º dia dos 40 dias de propósito. E o dia 8, ele fala sobre planejado para agradar Deus. Tu criaste todas as coisas, e para o teu agrado que elas existem e foram criadas. O Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149. Você foi planejado para agradar Deus. No instante que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir ao seu nascimento. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho por meio de Jesus Cristo, pois este era o prazer e sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à imagem e semelhança dele. Com frequência esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. E a Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encoleirado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão estudaremos os aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pelo qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Dependendo de sua formação religiosa, talvez você precise ampliar a sua compreensão do termo adorar. Talvez vincule essa palavra a cultos na igreja, em que haja cânticos, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia.
Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos. Embora vá muito além dessas manifestações, adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas um sinônimo de música. E eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21. Com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais do que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-los como louvor. Mas se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Este conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou os mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua personalidade do que sobre Deus. Um som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo. Mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não uma melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes com os dizeres: amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Não é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, de edificação e de evangelização, e existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias
em rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por uma paixão e compromisso. A Bíblia diz: este povo que se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinada por homens. A adoração não é parte de sua vida, é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na sua presença. E seja louvado o nome do Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser a primeira atividade assim que abrir os olhos pela manhã, e a última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, a minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite da vaca para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus, fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade? A Bíblia fala: tudo o que fizeres, façam com todo o coração, como o Senhor e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nesta mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. E isso me fazia sentir perto de Kai, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisto: apaixonar-se por Jesus. Como a gente se pega achando que adorar é só um momento, né, do nosso dia, ou não, eu tô parando um momento agora, por exemplo, esse momento de estarmos aqui lendo e entendendo mais sobre o nosso propósito, e a gente acha que esse momento aqui é o momento onde a gente tá adorando e glorificando Deus. Sendo que se a cada coisa que a gente fizer, a cada passo que a gente dá, ao respirar, ao comer, ao trabalhar, se tudo a gente fizer com esse amor que Jesus também fazia, como se fosse para Jesus, dedicar a Ele cada passo, cada coisa do nosso dia vai ser uma adoração. E aí, nesse dia 8, pensando então sobre o nosso propósito de vida, o tema para reflexão é: fui planejado para agradar a Deus.
E o versículo para memorizar é: o Senhor está contente com o seu povo. O Senhor está contente com o seu povo. É Salmos 1:4-9-4. E a pergunta para a gente meditar hoje é: que tarefa simples eu poderia fazer como se diretamente fosse para Jesus? Peguem o caderninho de vocês, das respostas das outras perguntas, e olha ali no que tu escreveu na pergunta de ontem, quando tu sentia a presença de Deus, na pergunta de anteontem, qual foi a resposta. Lá naquela pergunta do quarto dia, que é o que eu iria parar de fazer e o que eu iria começar a fazer para agradar a Deus. E responde hoje: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? E aí, nós nos encontramos amanhã, neste mesmo lugar. A live vai ficar salva lá no YouTube, para quem quiser acompanhar. E quem aqui do YouTube estiver vendo e quiser começar a acompanhar também, todos os dias, no Instagram, @finançasjb, a gente vai seguir os próximos 40 dias do livro Uma Vida com Propósito. Até amanhã, um excelente sábado. Sábado, um dia que Jesus e os judeus usavam para adorar e para permanecer ao lado de mostrar e glorificar a Deus, assim como todos os dias, mas que a gente possa fazer esse sábado com calma, com tempo e prestando atenção em todos os sinais que Deus vai nos mandando e vai nos entregando. Beijos, até!